Fala pessoal, aqui é o Diego. E seguinte, estamos começando mais um episódio do Bookcast, o 15º episódio desse podcast, que se baseia em eu trazer aqui as minhas opiniões sobre os livros que eu venho lendo. Eu tento trazer aqui um episódio por semana e venho conseguido desde o lançamento do podcast, então fico bastante feliz. E hoje, o 15º episódio, eu trago um livro único. Um livro que eu não consigo comparar esse livro com nenhum outro livro que eu li, porque ele tem uma forma de escrita, uma forma de contar a história muito única. E quando tu começa a entender o contexto no qual o livro foi escrito, tu fica cada mais impressionado com a história depois que tu entende principalmente o contexto do autor. O livro, ele mistura 3 gêneros distintos. O primeiro gênero que ele conta é uma história de guerra. Ele fala de uma guerra em específico, na verdade uma batalha, um bombardeio em específico. Ele é um livro autobiográfico, porque o autor, quando começa a conhecer mais o autor, tu entende que ele viveu aquele momento, e ele também tem o gênero de ficção científica misturado dentro do livro. Ou seja, é um livro único. Só o livro ter essa mistura, a gente já consegue entender que o livro tem algo a mais a ser entregue. Enfim, ele realmente entrega. O autor entrega uma história muito legal e eu vou falar dela aqui um pouquinho mais. O nome do livro é Matadouro 5. O autor do livro é o Kurt Vonnegut. Eu acho que eu pronunciei o nome dele certo. O ano original de publicação do livro é 1969. Ou seja, o livro fez 50 anos no ano passado, de 2019. A editora é Intrínseca e o número de páginas são 288. Então, o livro contém 288 páginas. Um livro não é tão curto quanto eu pensava que era, mas a escrita dele não é uma escrita cansada, é uma escrita onde os capítulos, ele é separado por capítulos, tem 7 ou 8 capítulos, se não me engano, mas dentro dos capítulos, os textos, eles são separados por parágrafos, assim, por pausas. Então, volta e meia, tu tá lendo um texto, assim, é só 2 parágrafos, já é separado por 3 pontos e já vem o outro parágrafo. Então, é uma leitura que não cansa, é uma leitura bem simples de ser feita. Então, por mais que o livro tenha quase 300 páginas, é um livro bem fácil de ler, um livro bem gostoso de ler. Bom, deixa eu falar um pouco do resumo da história desse livro, porque a primeira vez que eu ouvi falar desse livro, eu fiquei meio tipo, tá, o que o cara quer dizer com o que ele acabou de dizer, assim. A primeira vez que eu ouvi esse livro era sobre um livro de história de guerra e tal, mas tem algumas outras coisas envolvidas. Eu fiquei meio assim, tá, mas o que quer dizer? Daí eu meio que esqueci, coloquei no fundo da minha cabeça, assim, tinha esquecido do livro. Voltou à minha lembrança o livro agora, mais recentemente, eu coloquei na minha lista de leitura e fiquei bem feliz de fazer isso, porque é um livro bem legal. O resumo da história é o seguinte: o livro conta a história de um soldado americano que sobrevive um bombardeio na Segunda Guerra Mundial. Um bombardeio na cidade de Dresden, na Alemanha. E esse bombardeio realmente aconteceu. O bombardeio realmente aconteceu lá na cidade, no finalzinho da Segunda Guerra Mundial. Então, o livro conta a história desse soldado americano que, de alguma forma, sobrevive a esse bombardeio, porque, enfim, os soldados americanos, ele era prisioneiro junto com outros americanos, e ele acaba sobrevivendo esse bombardeio junto com outros americanos dentro de um matadouro mesmo de carnes, onde tinham várias carnes, e eles acabam, um matadouro subterrâneo no caso. Então os aviões americanos e ingleses, eles acabam bombardeando essa cidade e acabam matando praticamente tudo que vem pela frente, transformam a cidade em ruínas. E, de alguma forma, esse grupo aí de prisioneiros, mais especificamente esse soldado americano, ele sobrevive. O nome do soldado americano é o Billy Pilgrim. Então, o livro conta a história desse soldado que sobrevive a esse bombardeio. Então, ele volta depois de sobrevivência, né? Ele volta para os Estados Unidos e continua tendo uma vida como oftalmologista que ele conta no livro, né? Então, ele conta essa história. Só de contar essa história, ela já é única, assim, porque é um sobrevivente na Segunda Guerra Mundial, e o livro mostra a realidade dessa galera, desses prisioneiros de guerra, uma realidade bem, bem forte, assim. O livro, ele não é tão... Ele chega a ser explícito em algumas partes, assim, quanto a situações, assim, de morte e tal,
mas ele não foca muito nisso, mas é muito legal ver quando ele foca nas coisas que realmente acontecem na guerra, o quão extrema foi, né? E cada vez mais que a gente vê conteúdo sobre a Segunda Guerra Mundial, a gente fica cada vez mais horrorizado. Eu fico cada vez mais horrorizado em saber que isso aconteceu, sei lá, há menos de 50 anos atrás. Um pouquinho mais de 50 anos atrás, na verdade, 70 anos atrás. Mas, enfim, dentro da história recente, né? Então, é bizarro entender que tem gente viva que viveu isso, que viveu a Segunda Guerra Mundial. Muito bizarro. Mas, então, se o livro fosse só isso, a sobrevivência, já seria bem bacana. Só que o autor, ele coloca uma pitada de ficção científica no livro. Ou seja, ele mostra a sobrevivência desse soldado americano, mas ele também mostra que esse soldado americano consegue viajar no tempo. Ele mostra uma narrativa que o tempo, ele não é como o ser humano pensa que é tipo, tem o passado, tem o presente que a gente está vivendo e tem o futuro. O soldado americano mostra que ele tem a habilidade de viajar no tempo, e ele tem essa habilidade muito porque ele foi abduzido por alienígenas de um planeta específico, Tralfamador, se eu não me engano, Tralfamador, não sei se estou pronunciando certo, mas ele é abduzido por esses alienígenas, e os alienígenas, eles têm um conceito de tempo diferente do ser humano, que nem eu falei, e eles veem o tempo como uma coisa única, assim. Então, por isso que o Billy Pilgrim, ele consegue viajar no tempo, porque ele tem acesso a esse conceito dos alienígenas. Então já tem duas coisas aí. É uma história de guerra com uma pitada de ficção científica. Então o soldado, ele pode viajar, e diversas partes no livro ele viaja, ele fecha os olhos, ele vai para a infância dele, depois ele fecha os olhos de novo e ele tá lá no matadouro junto com os outros prisioneiros, depois ele fecha os olhos de novo, ele tá lá no começo da guerra, quando ele foi capturado por alemães, e depois ele pisca o olho de novo, ele está dentro de um trem sendo transportado para essa cidade de Dresden. Então é bem legal o livro, que ele tem essa habilidade de viajar no tempo, e o livro não se torna uma história contínua, não é uma coisa linear, mas sim pedaços de história que vão, de certa forma, se juntando, o que dá o livro um dinamismo muito mais foda, assim, do que se só fosse uma história de guerra. Então tem a história de guerra, tem a ficção científica com a viagem no tempo e a abdução dele, e também o terceiro ponto, e talvez o mais interessante, é que é um livro autobiográfico. O autor do livro, o Kurt Vonnegut, ele realmente foi soldado americano na Segunda Guerra Mundial, e ele realmente foi capturado por alemães, e ele realmente sobreviveu ao bombardeio de Dresden, na cidade da Alemanha, e realmente voltou para os Estados Unidos e acabou virando, acho que depois ele virou escritor, e ele lançou 4 ou 5 livros antes de lançar o Matadouro 5, e o Matadouro 5 fez um grande sucesso. Foi o livro que realmente levou ele à lista de mais lidos do New York Times, levou ele à fama, né? Esse livro, Matadouro 5. Então, é muito foda de saber que o cara viveu isso. Ele viveu, e mais foda ainda, ele decidiu contar a história dele de guerra, não de uma forma realista. Tudo bem, tem bastante realidade ali no que ele fala, né? Porque ele realmente fala que foi capturado, ele fala por meio desse personagem, né? Porque ele não coloca o nome dele no personagem do livro, no protagonista do livro. O nome do protagonista é o Billy Pilgrim, que nem eu já falei, mas quando tu começa a pesquisar sobre o autor, tu vê que ele viveu aquilo. Então ele coloca as experiências dele nas costas desse protagonista. Então ele viveu tudo isso, ele foi capturado, ele foi mantido no matadouro e sobreviveu ao bombardeio pelos aviões americanos e ingleses. Então, imagina, o cara vai para a guerra, o cara sobrevive à guerra, o cara vê tudo que a guerra tem, que é morte, que é traição, que é pessoas morrendo no meio da rua, crianças morrendo, mulheres morrendo. Ele vê tudo isso, e aí ele volta para os Estados Unidos, sobrevive a tudo isso, ele pensa, como é que eu vou contar essa história de uma forma que seja interessante, né? Olha que legal. Como é que eu vou contar essa história de uma forma que eu fique feliz, e que eu também consiga colocar para as outras pessoas uma realidade diferente. Então ele conta essa história com esse viés de viagem no tempo e abdução por alienígenas, né? O que faz a história de guerra dele ser muito mais incrível e muito mais única. Porque se tu fosse pensar, ele iria também ganhar muito dinheiro e vender muito livro se ele contasse somente a história
de guerra dele. Mas não, ele decidiu colocar esses outros temperos, o que fizeram com que o livro se tornasse uma coisa totalmente diferente e uma coisa única mesmo. E é inevitável essa narrativa que ele traz de abdução não comparar isso com o sequestro alemão que fizeram dele, né? Ou seja, mantiveram ele como prisioneiro. E eu acho que ele decidiu colocar a abdução nessa história porque, se tu for pensar, tão bizarra a guerra é uma coisa tão bizarra que é como se fosse a gente em contato com alienígenas, ou seja, aquelas pessoas que estão na guerra, eles não são mais seres humanos, eles são alienígenas que acabam por capturar seres humanos civis e também soldados nesse caso e acabam por fazer coisas inimagináveis com eles. Eu não vou dar muito spoiler aqui do que acontece quando ele é abduzido ou do porquê que ele é abduzido e quando que ele é abduzido, mas realmente dá para fazer esse paralelo entre os alemães na Segunda Guerra Mundial e os alienígenas que acabam abduzindo ele e introduzindo ele a esse conceito de tempo que é uma coisa única. Bem parecido com aquele conceito de tempo, que não sei se vocês já viram o filme A Chegada, A Chegada é um filme bem legal de ficção científica também, que é baseado num livro, no conto de um livro, na verdade, que eu não li ainda, quero ler. Mas que basicamente a vida estava normal, daqui a pouco naves descem e ficam pairando acima das principais cidades do mundo, assim, ficam pairando em cima das principais cidades e o ser humano não sabe muito bem o que fazer. E aí eles contratam vários cientistas para identificar o que aquela nave quer, o que tem dentro daquela nave. É uma nave em formato meio oval, assim, mais fino, assim, bem gigante. E eles acabam contratando uma linguista para que ela possa interpretar o que aquela nave como é que aquela nave está se comunicando. E no final das contas, eles conseguem entender que... aqui vai ser um pouco de spoiler do filme, mas mesmo assim vale a pena. Eles conseguem entender que os alienígenas eles se comunicam de uma maneira diferente, eles comunicam de uma maneira única, assim como esse livro apresenta aqui esse conceito. Não existe passado, presente e futuro, é tudo uma coisa só e a língua deles se comunica dessa forma. Enfim, eu devo ter confundido a cabeça de vocês, mas eu indico muito esse filme também, mas esse conceito também é trabalhado aqui pelo Kurt, pelo autor do livro, onde ele mostra que os alienígenas também veem o tempo como uma coisa única, né? Então, como eu falei, é uma forma única que o Kurt conseguiu entender e conseguiu colocar no papel de contar a história dele, por ele ter essas pitadas de ficção científica, tu não consegue muito bem separar o que é real e o que não é, porque tu pensa, ele tá vivendo isso na guerra, isso é real, as experiências que ele tá vivendo na guerra são reais, as cidades que ele vê destruídas são reais, as mortes que ele vê são reais, mas o que não é real ali, sabe? Quando ele introduz o conceito de viagem no tempo, beleza, mas ali dentro do conceito da viagem no tempo ele consegue resgatar umas histórias de vida dele que tu não sabe se é a história de vida do autor ou se ele está também inventando aquilo que é totalmente factível só para colocar dentro do livro. Então tu não consegue separar muito o que é realidade, o que é a vida real do autor e o que ele está inventando no livro, que faz com que o livro seja uma história única, né? Não é uma história real, daí pausa para ficção científica e volta a história de guerra. Não é assim. É uma coisa uníssona, assim, é bem legal. E também é legal falar um pouco da época que esse livro foi lançado. Ele foi lançado em 69, em meados, ou até, eu acho que era no meio da Guerra do Vietnã, se eu não me engano. E o livro tem um discurso total anti-guerra, assim. Ele fala como a guerra é estúpida, e talvez seja até por isso do motivo do que fez o autor colocar a viagem no tempo junto, a ficção científica junto, que é uma coisa tão... extrapola tanto a natureza humana, que é como se fosse realmente uma ficção científica. Tu vê países lutando e pessoas se matando por países, pela ideia, pelo idealismo dos países. Então é uma coisa tão bizarra que chega a ser... Pode ser tratado como um conceito de ficção científica, né? Então também consegue ter esse senso no livro. O livro ele é bem anti-guerra, ele é anti toda essa atrocidade que as guerras são, e isso também teve uma relevância na época que ele foi lançado, porque, como eu falei, ele foi lançado bem naquela época da Guerra do Vietnã. Os Estados Unidos estavam lá no Vietnã lutando, segundo eles, contra o regime comunista lá. Então, assim, minha opinião sobre esse livro: quem gosta de autobiografia, ou quem gosta de histórias de guerra, ou quem gosta de ficção científica,
vai gostar desse livro. Se você gosta de um desses 3 gêneros que eu falei aqui, autobiografia, história de guerra e ficção científica, tu vai gostar do livro. Se tu gosta dos 3 conceitos, te prepara que tu vai curtir muito o livro. Tu vai se deliciar mesmo com essa história, da forma que o autor conta. Depois dá uma pesquisada de como o autor sobreviveu ao bombardeio de Dresden, que disseminou a cidade de Dresden, mas ele, de alguma forma, conseguiu sobreviver lá no bunker do Matadouro 5, que é o nome do livro. A história tem também momentos de humor. Ele consegue, por mais que a história seja bizarra e horrível, ele consegue trazer humor ainda à história, o que é legal também, porque mostra o espírito que o autor tem. Ele mostra que o livro mostra que o autor foi afetado pela guerra, mas muito mais do que ter sido afetado pela guerra, ele conseguiu brincar com o conceito da guerra e conseguiu colocar humor, conseguiu colocar ficção científica, o que dá também, a gente consegue ver como o autor é espirituoso nesse caso, né? Porque ele poderia estar... a gente sabe muito de soldados que acabam voltando de guerras, que entram em depressão, que acabam se matando porque eles veem coisas tão bizarras durante a guerra que eles não conseguem ter uma vida normal quando voltam para a família deles. Então é louco tu entender que esse autor viveu tudo que viveu e conseguiu ainda criar uma história tão impactante dessa forma, que impactou tantas pessoas, que foi um livro que foi tão vendido a ponto de colocar essa história, de lidar com essa história de uma maneira muito, muito boa, assim, sabe? Não que o que ele viveu tenha sido bom, mas a forma como ele lidou com essa história foi uma coisa boa, porque acabou nos presenteando com esse livro, com essa história bem legal. O livro, ele também teve um filme, porque tu pensa no conceito do livro, com certeza ele vai ter um filme, né? Ficção científica junto com guerra. Ele teve um filme de 72, que se chama Matadouro 5. Segundo o IMDb aqui, que é onde eu vejo se o filme é bom ou se não é bom, basicamente, ele tem uma nota de 6,8. Filme de 72, então ele foi feito 3 anos depois do livro ter sido lançado. Eu nunca vi esse filme, confesso que eu nunca vi esse filme, mas vou dar uma procurada, porque se eles conseguiram aplicar a forma que o autor conta a história de viagem no tempo junto com a realidade que ele viveu na guerra, eles conseguiram entregar um filme bom. E pela nota dele, 6,8, não é de todo ruim aqui, tá? O gênero que o filme tem aqui no IMDb é comédia, drama e ficção científica. Ou seja, eles... vendo por cima, assim, eles conseguiram colocar os 3 gêneros que ele colocou na vida real aqui, que é o drama, a autobiografia, a comédia e a ficção científica, colocaram aqui também no filme. Então, talvez valha a pena. Eu não tô indicando esse filme sem nem ter visto o filme, mas pela nota, pelo livro que ele foi baseado, eu já tô indicando ele aqui pelas umas fotos. Tem umas fotos bem bizarras aqui do filme também. Umas pessoas mortas, uns nazistas loucos aqui. Deve ser bem legal o filme. Vou dar uma procurada. Mas indico bastante esse livro. Muito legal de ler ele. É um livro, como eu falei, bem tranquilo de ler, não é cansativo, não é capítulo com 50, 60 páginas com bloco de texto, tem bastante diálogo, a gente quer saber o que acontece com o autor, e o autor, a história do autor, ela se mescla com a história do personagem, do livro, desculpa. A gente quer entender como os outros personagens, que o livro tem personagens únicos também, acabam se interagindo e como é que é o final deles. É um livro bem, bem legal, eu indico bastante esse livro. E, de novo, muito obrigado por ter ouvido mais um episódio do Bookcast, como eu falei, o 15º episódio. Obrigado pela sua audiência, compartilhe esse podcast com os amigos, com os familiares. Eu já lancei 15 episódios aqui com vários gêneros, tem livro do gênero de terror, tem livro do gênero de suspense, autobiográfico, tem livro de autoajuda também, tem muito livro aqui. Identifica um livro que uma pessoa próxima de ti goste e compartilhe o podcast. Se ela não leu o livro, eu espero que ouvindo o podcast ela possa se sentir motivada e incentivada a ler os livros que eu trago aqui. Tem um outro livro ou outro que eu não indico por ser muito ruim, mas a maioria dos livros que eu venho indicando aqui são bem legais. Eu pelo menos, estou gostando bastante. Estou gostando bastante de fazer esse projeto também. Tá certo? Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo episódio.